Então, minha EQM remonta a quando eu tinha cerca de 7 anos de idade, e foi um afogamento. Estávamos em uma área de natação no interior de Ohio, e era uma área de natação muito pequena que atendia aos moradores do interior das Montanhas Apalaches, na fronteira com a Virgínia Ocidental. Nós íamos a essa área de natação com frequência. Minha mãe havia crescido na região. Portanto, todos que moravam naquela região conheciam muito bem essa piscina, que era um grande lago. Era uma lagoa artificial, e uma seção havia sido fechada. E no centro dessa pequena área fechada, havia uma plataforma onde se podia nadar, correr e pular. Já havíamos estado lá muitas vezes antes. Sabe, quando eu tinha 7 anos de idade, eu tinha meu ritmo. Eu só sabia nadar cachorrinho. Então sabia como pular, sabe, girar de uma perna para outra e pular até chegar ao ponto em que não conseguia mais fazer isso, porque a água era muito funda. E então, eu nadava cachorrinho até a plataforma. E então eu subia na plataforma e corria e pulava de volta para a margem. Portanto, eu tinha um sistema que funcionava para mim. E essa área de natação era feita pelo homem. Havia um salva-vidas sentado em uma cadeira de salva-vidas. Portanto, não havia muitas pessoas. Havia cerca de 5 ou 6 famílias que tinham seus cobertores e estavam fazendo piquenique. E sabe, as crianças estavam nadando e, novamente, eram muito pequenas. Lembro-me que nesse dia em particular havia uma menina da minha idade que estava pulando para o outro lado da plataforma e para a parte mais funda. Acho que minha personalidade começou a se revelar nessa idade. E pensei, se ela consegue fazer isso, eu também consigo. Depois de alguns saltos da plataforma, decidi que iria pular do lado em que ela estava pulando. No entanto, o que eu não sabia era que ela sabia nadar, e eu não sabia que era muito mais fundo daquele lado. Então, eu nadei cachorrinho, subi, corri e pulei do lado em que ela pulava. E era bem mais fundo do que o lado em que eu estava acostumada a pular. E quando eu pulava da plataforma, afundava, batia na areia e depois me empurrava de volta para cima. E então, remava até a margem. Mas como esse lado era mais fundo, o impulso necessário para me empurrar de volta à superfície era maior do que eu havia calculado. E eu me empurrava para a superfície e só conseguia colocar minha boca um pouco acima da água. Assim, quando fui inspirar, na verdade estava inspirando água. E afundava de novo. Me empurrava de volta para cima e continuava o processo. Mas você sabe, não é possível gritar e respirar ao mesmo tempo. Então, o pânico começou a se instalar porque percebi que havia me superestimado. Continuei com esse processo por algumas rodadas, tentando gritar por ajuda ao mesmo tempo em que inspirava, e comecei o processo de afogamento. Nesse ponto, comecei a passar mais tempo embaixo d'água e, como vocês sabem, estava ingerindo muita água em meus pulmões. Nesse ponto do processo, comecei a reconhecer que estava me afogando. Comecei a levantar o braço para fora da água e balançar o braço para frente e para trás, na esperança de chamar a atenção de alguém que reconhecesse que eu estava me afogando. E sabe, a água deve estar cerca de 1 metro acima da minha cabeça. Portanto, a parte do meu braço que está saindo da água é mais ou menos o meu pulso e um pouco abaixo do pulso, e estou balançando o braço para frente e para trás. Tentei esse método algumas vezes e, ao mesmo tempo, ainda tentava me levantar para respirar. Reconheço que é mais importante para mim tentar recuperar a respiração do que gritar. E chega a um ponto em que meu corpo começa a ficar muito quente. Reconheci, mesmo sendo jovem, que estava perdendo oxigênio, que o oxigênio estava saindo do meu corpo e que meu corpo estava começando a reconhecer o processo de morte. Cheguei a um ponto em que parei de entrar em pânico e comecei a me render e a entrar no processo de deixar ir. Estou embaixo da água e consigo ver todos os pés nas mãos das crianças nadando ao meu redor. E posso ver os fragmentos de areia sendo chutados do chão e presos nesse lindo movimento ondulatório sob a água. E a água é marrom assim, com um tom dourado marrom. E eu realmente me rendo e começo a apreciar a beleza do processo de morrer e a beleza do que está ao meu redor. E foi nesse momento que senti como se o tempo tivesse parado. E eu estava realmente concentrada na areia, nos fragmentos de areia que estavam meio que flutuando na água, e o sol estava batendo e quebrando a crosta da água e atingindo esses fragmentos de areia, e eles pareciam lindos diamantes. Lembro-me de pensar como o mundo é belo, como isso é belo. Mesmo nesse processo de morte, a beleza que nos cerca é imensa. Lembro-me de pensar comigo mesmo que estou em minha própria dimensão aqui embaixo, que eles não podem me ver e que eu posso observá-los e vê-los, mas eles não podem me ver.
e que havia uma beleza nisso também. E como estou deixando ir e me rendendo ao processo, não há medo algum em mim. E estou reconhecendo que há uma parte de mim que está começando a sair do meu corpo, porque consigo ver. Mesmo estando completamente imersa, consigo ver minha mãe. Estou de pé, examinando a superfície e procurando por mim, e posso dizer que ela está fazendo isso há alguns segundos, e que o pânico está começando a se instalar, e posso sentir o pânico dela. E apesar de estar embaixo d'água, estou visualmente olhando para ela acima da água. E é nesse momento que, telepaticamente, estou me comunicando com outro reino ou alguém de outro reino. E eles me perguntam: o que eu quero fazer? E estou vendo minha mãe entrar em pânico. E estou vendo-a realmente começar a se assustar. Ela não consegue me ver. E eu disse ao meu comunicador telepático que ela não entenderia. Sua vida tem sido muito difícil e ela não é emocionalmente estável. Ela é vista como emocionalmente fraca. E eu disse que ela não entenderia. Acho que isso a mataria, quando tomei a decisão de ficar, mas havia uma parte de mim que queria ir embora. Eu queria ir para o outro lado, e reconheci que o outro lado era meu lar. Mas a decisão de ficar foi por ela, porque eu sentia que tinha de apoiá-la. E assim, quando tomei essa decisão, pude ver uma mulher vindo em minha direção. E sabe, até hoje consigo ver todos os aspectos dela. Ela estava usando um maiô branco que era uma espécie de maiô vintage, talvez dos anos 30 ou 40, mas parecia uma saia. Ela estava usando esse maiô antigo e tinha longos cabelos brancos com uma espécie de trança. A trança desce até a água e posso ver a ponta da trança, as pontas do cabelo balançando para frente e para trás, fazendo um lindo movimento de dança enquanto ela vem em minha direção. De repente, sou puxada para fora da água e posso sentir a mudança de temperatura em minha pele simultaneamente. Ainda consigo ver minha mãe escaneando, de modo que posso ver de uma perspectiva acima da água. Embora eu saiba que estou abaixo da água e possa ver minha mãe correndo, ela pode ver meu corpo sendo levantado da água nos braços dessa mulher. E ela está correndo tão rápido que é como se estivesse correndo sobre a água. E eu posso vê-la correndo, posso sentir sua energia e posso sentir seu pânico. E estou observando isso não com meus próprios olhos, mas com a sensação de estar fora do corpo. E não consigo ver o rosto da mulher. Só consigo ver seu tronco e posso sentir meu corpo contra seu peito. Mas nunca consigo ver seu rosto, e minha mãe me vê em seus braços. Ela corre, pega-me de seus braços e me leva de volta para o cobertor em que estávamos sentados. E eu pude voltar. Não precisei ser reanimada, mas consegui recuperar o fôlego. E lembro-me da dor de recuperar o fôlego nos braços dessa mulher. Era incrivelmente denso e incrivelmente doloroso respirar o ar em meus pulmões. E, sabe, lembro-me de estar totalmente de volta ao meu corpo agora e não observar o cenário de nenhum outro ângulo. E minha mãe começou a me perguntar o que aconteceu. E eu disse a ela que queria correr para o outro lado do pier, como fez a outra menina, e que estava no ponto em que minha mãe achava que era seguro irmos embora. Agora que você obviamente não vai ficar e passar mais tempo lá. Minha mãe vai até o salva-vidas e pergunta: o quê? Onde você estava nessa história? Tipo, você sabe, salva-vidas contando. Sabe, minha mãe me disse que ele estava contando suas gorjetas e seu dinheiro durante todo o processo e não viu nada. Então, minha mãe voltou para o cobertor e disse: precisamos encontrar essa mulher e agradecer a ela. Você se lembra de como ela era? Pode apontá-la? Então comecei a examinar todos os cobertores e famílias diferentes. E não a vi, nem nenhuma mulher ou membro da família se aproximou de nós e perguntou: sabe, sua filha está bem? O que eu acho um pouco incomum, porque se eu tirasse uma criança da água que estivesse se afogando, provavelmente voltaria e perguntaria: ela está bem? Você sabe, conhecer a mãe. E isso não aconteceu. Minha mãe se aproximou de cada família e disse: estou procurando a mulher que salvou a vida da minha filha. Gostaria de saber se vocês viram alguma coisa ou se sabem quem é essa mulher. E descreveu a mulher. E nenhuma família tinha visto nada disso. Nenhuma família que ela abordou reconheceu a descrição da mulher ou sequer ouviu uma mulher falar sobre tirar da água uma criança pequena que estava se afogando. Portanto, achamos isso muito incomum. Achamos isso muito estranho. Achamos isso incrivelmente estranho. E, você sabe, sempre houve uma parte de mim que sentiu que, quando tomei a decisão de ficar, essencialmente um guia ou um guardião de algum tipo interveio e participou para permitir que eu tomasse a decisão que tomei.
Portanto, nessa experiência de quase morte, eu era tão jovem que o que aprendi naquele momento, que era estar em um estado de unidade, estar tão conectada e tão cheia de amor naquele lugar, reconhecendo que eu era esses fragmentos de areia, que eu era o sol que batia nos fragmentos de areia, que eu era o calor da água. Eu era o tom dourado da água. Tive um belo momento de unidade em que fui capaz, ainda muito jovem, de compreender a conexão universal e que eu estava ligado à fonte, que somos um fragmento da fonte e que estou conectada a tudo. E nessa tenra idade, essa lição não foi realmente assimilada. E não seria. Eu só a compreenderia, de fato, mais tarde na vida. Cerca de 30 e poucos anos depois, a lição que aprendi com essa experiência começou, eu diria, a transcender, ou transmutar, em várias outras experiências que são bastante semelhantes àquela experiência de EQM muito jovem. É realmente incrível para mim porque as lições que aprendi e as informações que baixei durante esse processo realmente começaram a aparecer para mim. Um pouco mais tarde na vida, comecei a me tornar extremamente sensível à energia e às emoções dos outros. Comecei a me tornar. O que aprendi com um dos meus psiquiatras foi que eu era clarempata, e que, acredito nessa EQM, adquiri um dom por meio dessa experiência que me permitiu ser o que eles chamam de clarempatia. Portanto, o fato de ser muito, muito sensível às emoções e à energia dos outros, a ponto de, antes de realmente aprender o que era isso, eu confundir a energia e as emoções dos outros com as minhas. E levou um bom tempo para que eu conseguisse realmente integrar esse conhecimento e essas informações. Portanto, essa experiência voltou à minha vida mais tarde. No início dos meus 40 anos, como eu estava vivendo muito inconscientemente e não estava desperto, eu estava vivendo muito, quero dizer, subconscientemente. Assim, acabei tendo uma experiência que me prendeu àquela EQM e realmente me permitiu reconhecer as lições e os dons que adquiri com ela. Eu estava sentado na fronteira entre Vancouver e a Colômbia Britânica, voltando para os Estados Unidos, e a fronteira estava bloqueada por um período significativo de tempo. Portanto, levaria algumas horas até que eu conseguisse atravessar a fronteira. Peguei um livro e comecei a ler. Estava lendo o Gene Keys, e havia um carro ao meu lado que estava tocando uma música muito agressiva, alta, algo que eu consideraria muito irritante. Lembro-me de ter ficado um pouco crítico e olhado para as pessoas no carro, julgando-as. Abri a janela e continuei tocando, sabe, aumentando um pouco o volume da minha música clássica. E tive essa epifania, um pouco de conhecimento, uma voz que me dizia: Lelanéia, você não deveria ser tão crítica. Essas pessoas são você. E eu estava olhando para elas no carro e estudando-as. E todas elas eram muito calmas e tranquilas. Não estão realmente se envolvendo uns com os outros. Posso dizer que estão meio que sonhando acordados. E a música é tão agressiva e alta. Lembro-me de ter pensado que isso parece um paradoxo, que eles não estão realmente demonstrando uma energia semelhante à do ambiente em que vivem. E, ao estudá-los, comecei a perceber que não deveria estar julgando. Esses são meus irmãos e irmãs. Essa enorme onda de epifania e emoção, que era semelhante às emoções que eu estava sentindo aos 6 ou 7 anos de idade, quando tive minha experiência de EQM, me preencheu e me senti puxada de volta àquela experiência. E estou estudando essas pessoas por mais algum tempo. E nessa passagem de fronteira, há um parque enorme com muitos monumentos e muitas pessoas fazendo piquenique. Quando o carro com as pessoas com música alta começa a avançar, de repente, o plano de fundo se torna mais aparente, e vejo esses jovens asiáticos e negros jogando futebol, jogando a bola para frente e para trás, sorrindo muito, felizes e se divertindo muito jogando a bola para frente e para trás, correndo e pegando-a. E eu os estou estudando. Minha visão agora está voltada para eles e estou estudando-os. Posso ver os sorrisos em seus rostos, posso sentir suas emoções. E sabe, eles estão como, ó Deus, quero dizer, a alguns metros de mim. E sabe, não consigo ouvir nada, mas posso senti-los. E naquele momento, reconheço que já fui como eles antes. Já vivenciei tudo o que eles estão vivenciando naquele momento. E quase sinto que sei disso, e estou sorrindo muito. Estou tão cheio de amor nesse momento, mas é amor, curiosidade e compaixão, e estou examinando a família inteira. Isso é sabedoria e churrasco, e estou olhando para os sorrisos em seus rostos e suas experiências.
e estou literalmente sentindo suas emoções quase como se as conhecesse intimamente. E cheguei a um ponto em que pensei: que diabos está acontecendo? Isso é muito louco. E agora, nesse momento, o tempo começa a desacelerar e quase parar, da mesma forma que aconteceu comigo na experiência de quase morte quando eu estava me afogando. E quando começa a desacelerar ou quase parar, começo a ver as plantas e as árvores. Estou começando a ver a grama de trigo, que está soprando e captando a luz do sol, semelhante aos fragmentos de areia que estavam na água. E ela está captando essa luz, e tudo está se movendo em câmera lenta, como se o tempo não existisse nesse momento. Continuei a observar e vi outra família. Eles parecem ser do Oriente Médio, e é uma família maior, e posso ver o orgulho no amor, e o orgulho que eles têm de seus filhos. Estou simplesmente encantada. Estou sentindo suas emoções e reconhecendo que eu sou eles, e eles são eu. Que somos todos fragmentos da fonte e que somos todos fragmentos que escolheram ter experiências diferentes. Mas nós somos. Somos iguais. Somos iguais. E se eu permanecer sensível e aberto, posso realmente ter a experiência deles. Posso sentir o que eles estão experimentando e todas as emoções da experiência deles. Porque somos iguais. Somos um só. Somos fragmentos da fonte. Estou repleta de amor em um grau que nunca senti antes, exceto quando estava me afogando. Sinto que não tenho noção de tempo novamente, semelhante à experiência de afogamento. Tudo está iluminado e bonito, e posso sentir a conexão com as árvores e as plantas. Consigo sentir a conexão com a grama de trigo que está soprando, e reconheço que estou nela. Tudo de que ela é feita está em mim. Lembro-me de ter tido essa sensação de, por exemplo, como somos sortudos por estarmos aqui, como é belo e como é ilusório que o ego acredite que estamos separados, que não há absolutamente nenhuma possibilidade de estarmos separados. E mesmo que eu sinta isso, não existe o conceito de estar sozinho. Não existe o conceito de se sentir solitário devido ao fato de estarmos conectados. Basta lembrar que estamos conectados. Então, nesse ponto, começo a ver energia, uma luz de energia que está se movendo entre cada ser humano para os diferentes arbustos, árvores, plantas, conectando tudo. E depois voltando para mim. E estou vendo todos operando, e quase isso, como um belo labirinto de luz que está zigue-zagueando e cruzando todos os que estão lá e tudo o que está lá. É um dos mais belos conhecimentos que já experimentei. E foi simplesmente profundo. Não consigo nem articular isso. Não há palavras para expressar as emoções e o amor que eu estava sentindo naquele momento. Assim, quando tive essa epifania ou o download das informações sobre o reconhecimento da unicidade, comecei a tecer as lições que aprendi durante o período em que me afoguei. E tudo se encaixou. E tudo fez sentido. E tudo foi intencional, de certa forma. Tudo fazia parte de um plano. Minha vibração começou a mudar, e comecei a voltar a mim. O vento começou a aumentar na velocidade da grama que estava soprando e, sabe, começou a se mover no que parecia ser em tempo real. Certo. E eu meio que reconheci que meu rosto e minha camisa estavam completamente encharcados, e que durante todo esse tempo eu estava sentindo esse amor, que eu estava soluçando de amor por estar completamente encharcada. Mais uma vez, não tenho nem palavras para expressar a beleza disso. Mas, naquele momento, reconheci que essa experiência que eu estava tendo estava muito ligada ao afogamento, e que o afogamento era a experiência inicial, de unidade, de falta de separação e de conhecimento, e que eu teria muitas outras ao longo da minha vida.